retornamos com o principal bloco do programa, as homenagens a Renato Marcília. Nós vamos fazer aquela pergunta inicial, né? Como é que começou a sua história no esporte, Renato Marcília? Não foi no futebol, né? Que a gente pode imaginar. Sim. Foi no basquete. No basquete? No Grêmio Náutico União. Foi ali que eu comecei a... Claro que tem aquela guri, colégio, praia, né? Mas assim, jogar de uma forma sistemática, organizada. Aí, ó, time de basquete, campeão estadual em 1966. Aí começou a sua história. Estadual infantil, muitos desses jogadores aí, né, colegas hoje, nos reunimos semana passada, a gente se reúne, volta e meia para jantar juntos, estão espalhados aí, Porto Alegre, Rio de Janeiro, a gente se encontra com uma certa frequência. O campeão estadual 1966, campeão infantil, Grêmio Náutico União. Eu sou o número 10 ali, olha lá. Mas teve do lado do treinador lá. Mas a história continuou, né? Temos outros momentos. Aí depois eu fui ser árbitro de basquete. E cheguei a árbitro internacional de basquete, do quadro da FIBA. E teve ali uns... Ali foi um campeonato brasileiro em Feira de Santana, na Bahia. Foi meu primeiro campeonato nacional que eu fui. Foi em Feira de Santana, na Bahia. Eu estou ali no meio. Aí quando eu fui fazer exame para árbitro internacional de basquete, o Campeonato Sul-Americano Feminino em La Paz, na Bolívia, 1974. Tinham jogadores na época maravilhosos, como a Norminha, a Heleninha, estão ali, a Norminha está do meu lado, lá em cima, eu sou o segundo de pé. Depois da Norminha surgiu a Hortência Paula, porque até então a Norminha era a maior jogadora de basquetebol brasileiro. Odila, aí o Pan-Americano Juvenil feminino no Peru. Vamos ver. E aí os Jogos Pan-Americanos no Porto Rico, em 1979, em que eu apitei a final feminina Cuba e Estados Unidos. Cuba e Estados Unidos. A final feminina fui eu que apitei no estádio, agora o estádio de Porto Rico, lá que agora não me lembro o nome, que é bem conhecido, estádio para 20 mil pessoas. No time masculino dos Estados Unidos jogava Isaiah Thomas. Será que eu acho que a gente tem uma imagem aí depois que a gente Isaiah vai ver. Thomas foi draftado por profissional no ano seguinte, por Detroit Pistons, e ele era universitário. E o Magic Johnson não jogou aquele Pan-Americano, que foi em agosto, porque em junho ele foi draftado para o profissional. Aí seria o jogo ali, ó. A final entre jogo, oferecemos a partida ali, está aparecendo ali embaixo, né? De Cuba com os Estados Unidos. Cuba e Estados Unidos. E esse aí deve estar o momento em que... Aí foi a final que eu apitei. E ali eram os jogos. Então foram fatos marcantes na história. Sim, né? Final de Pan-Americano marca, né? Marca. Mas a história continuou, né? Teve outros fatos relevantes ali, ó. Primeiro, como é que é? O primeiro Grenal... Já no futebol, como árbitro de futebol, é o primeiro Grenal da história do futebol feminino do Rio Grande do Sul. Quem é que apitou? Não, eu apitei, né? Você. Ali, ó. Gaúchos disputa primeiro classe, 1984. Né? Foi em 1984. Que em 1983, Renato Marcília se tornou árbitro, né? De futebol. Foi isso? Não, foi em 80, em 83 eu estava entrando no quadro nacional. Sim. Em 86 fui para aspirante à FIFA e em 89 entrei na FIFA. Então é o jogo ali que aparece ali, né? Mas a gente não consegue chegar muito, mas ali aparece o seu nome ali, como primeiro Grenal. Foi no Beira-Rio esse jogo. E nós temos uma história interessante a contar, né? As participações nos Grenais, acho que nós vamos ver ali logo em seguida, vamos ver o que tem mais pro Lucas ali. Renato chutou uma vez, no rebote Oswaldo mandou para novo rebote, desta vez o Renato acertou, Grêmio 1-0. Balalo. Zagueiro Pinga do Internacional sofreu falta, Balalo cobrou e empatou para o Internacional, 1-1 no placar. No ângulo, golaço. Era só que faltava, o Inter deslanchou então, de dentro da área, Ayrton dominou no peito e de virada fez um golaço, Inter 2-1. Pinga passou a Marcelo, que só desviou do goleiro. Final, Internacional 3, Grêmio 1. Com este resultado, o Inter é praticamente o campeão do retorno gaúcho. Então esse foi o primeiro Grenal, Renato Marcília? Foi, esse que passou o vídeo aí. Foi o primeiro Grenal da minha carreira, 1986.
O que aconteceu ali? O Renato Portaluppi foi expulso. Lembro que o Galvão e o Renato tinham sido cortados da seleção pelo Telê, Sim. em 86. E vieram, isso num domingo, na segunda-feira, e voltaram para Porto Alegre para jogar o Grenal. Ali aparece o Amarildo ali, o Baidec, Expulsando o Marquinhos, que é médico hoje. Lá o no Marquinhos, sim. né? E eles vieram jogar o Grenal, e o Renato foi expulso, bem no início, 5 minutos do segundo tempo. Isso aí foi a vitória do Internacional 3-1. Foi meu primeiro Grenal. Sim. E depois temos mais outro Grenal para mostrar ali, ó. Nesse Grenal, o Grêmio venceu por 3-1, né? Para fazer a igualdade no Grenal intermediário. Onde só apitou quantos Grenais? Foram 10, né? Isso, 10 Grenais. Esse é um vencido pelo Grêmio por 3-1. O primeiro foi vencido por 3-1 pelo Internacional, né? E depois nós vamos mostrar o último Grenal na história, né? Agora vamos ver, acho que o último Grenal ali foi disputado. Fabinho cruza da esquerda, Gilson cabeceia e André pega. Célio Silva cobra a falta raspando o poste. Zinho passa para Demetrios, que ajeita para o chute, mas acaba encontrando o pé de Juninho e perde a chance. Veja aí, na hora que vai chutar o Demetrios, o Juninho aparece. Caico chuta da entrada da área, Ademir Maria tira no ângulo. Zinho pega o rebote, passa para Caico de novo. Ele desloca para a chegada do Rudinei, mas o Carlos Miguel afasta. Veja por trás agora. Ademir Maria, grande defesa, Zinho ajeita, Caico desloca, ia chegando o Rudinei, aí o Carlos Miguel salva. O Grêmio responde, Luiz Carlos Ving cruza da direita, Caio cabeceia no travessão. Ele pega o rebote no travessão de novo. Aí Célio Silva cabeceia pela linha de fundo. Que lance, hein? Veja aí. Deu muito azar o Caio. Célio Silva dá uma bomba de longe, a bola passa raspando o travessão. Que tijolaço. Demetrios tenta de bicicleta, mas Ademir Maria defende. E fica assim, Grêmio 0, Internacional também 0. Seria esse aí o principal clássico do Brasil que o Renato Marcílio apitou? Grenal é o mais difícil. Muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. A rivalidade é muito grande. Né? Centro do país, Rio, São Paulo, fica mais diluído, né? Tem mais grandes clubes. Até em Belo Horizonte não tem uma rivalidade tão forte, até porque o Cruzeiro não era o grande clube até a década de 60, era o América, né? Então, o Grenal e qualquer árbitro que venha apitar Grenal do centro do país diz, não há nada como mais difícil que apitar um Grenal. É impressionante. E no meu caso, que morando aqui, ainda tinha o agravante, né? Você mora na cidade, você sai, a mulher vai no supermercado, leva o filho do colégio, meus filhos sofreram depois de cada Grenal, independentemente do resultado. Né? Você é encontrado na rua, você vai no banco, você vai, enfim, e as pessoas te reconhecem. Então, existe sempre A rivalidade é... a rivalidade, grande, um ambiente de pressão. Pressão também. Era comum a federação me avisar, uma semana, 5, 6 dias antes, e eu saí de Porto Alegre com a família. Uma quinta, sexta-feira, saía, só voltava para Porto Alegre no sábado de noite ou domingo de manhã. Mas teve coisas aí que Renato Marcílio passou, algumas. Nós vamos ver aí, eu acho, em seguida, agora, a Libertadores, já como hábito FIFA. Vamos ver, né? Libertadores era outro. Teve um... A Libertadores... a Copa do Brasil, foi Copa do Brasil. Ali, um jogo da Copa do Brasil, uma final ali, que é Goiás e Flamengo. Goiás e Flamengo. Foi esse jogo ali, Renato Marcílio ali, né? Mandando alguém sair dali, né, Renato Marcílio? Alguém do banco foi expulso. Mostrando autoridade como como árbitro. no Serra Dourada. Foi 0-0, né? Aí o Renato jogava no Flamengo. E teve o Fernando que fez um dos gols, eu acho. Júnior, também, no Flamengo. Maestro Júnior. 1990. O Renato ali, foi. 1990 foi... O goleiro Zé Carlos Farecida. Foi a primeira final que apitou, Renato Marcílio? Foi. Depois eu apitei a final de 93 também e apitei a final do Campeonato Brasileiro de 93 também. Foi a primeira final que foi apitada pelo Renato Marcílio na Copa do Brasil de 1990. E Foi 90. E a emoção foi grande apitar essa primeira final? Ansiedade, principalmente. Ansiedade, Ansiedade chegar no estádio, é uma decisão, o país inteiro assistindo. Depois que entra no campo, passa. Mas se dá um frio na barriga antes, dá.
Não, é um preparo, né, que tem que ter antes da partida. Tem que se pensando em preparar, tudo aquilo. tem que entender os times, né? Saber como os times jogam, para saber como tu vai te posicionar dentro do campo. Se é um time que toca mais a bola, você vai jogar, vai se posicionar de uma forma, vai sair para o lado, né? Para não atrapalhar a troca de bola no meio do campo. Se é um time que joga de uma forma mais vertical, você não pode aprofundar muito para a diagonal, porque na hora que levar um tapa de contra-ataque de 40 metros, você não alcança. E qual é a emoção de Então você Libertadores? tem que ficar... tem que entender taticamente, né? E faz parte do curso de árbitro, a parte tática, para você saber como se posicionar dentro do campo. E Libertadores na minha Vamos época, ver, então? não tinha televisão e não tinha... 1991. E esse jogo deu uma confusão, semifinal, Colo-Colo e Boca Juniors, que o Boca reclamou de um esse gol que foi legal, Nós mostramos esse gol aí. né? E os repórteres invadiram o campo e o Navarro Montoya, goleiro do Boca Juniors, saiu distribuindo bangornada para todo mundo, foi jogador expulso, e o Colo-Colo foi para a final com o Olímpia do Paraguai. E esse jogo, Renato Foi no, Marcílio estava ali, ó. foi no estádio Monumental, não foi no Estádio Nacional de Santiago, foi no estádio Monumental de... Jogo difícil de apitar. É muito difícil. Não tinha exame de doping, não tinha televisão, assim, como tem hoje para o país inteiro. Ali o Navarro Montoya, o goleiro, e o capitão do... Mas parece que tem uma história de Libertadores que tem para contar, que foi lá na Colômbia, um clássico, não tem? Foi. Como é que é aquela... Aí até cachorro, a polícia entrou. A polícia chilena, os carabineiros chilenos pegam pesado. Eles entraram com um cachorro amestrado para poder acalmar e o jogo continuar a seguir. Não, na Colômbia foi também uma quarta de final, acho, Libertadores. Independente. Foi Medellín. Os dois times de Medellín. E ninguém Milionários, parece que era Milionários. E ninguém queria, Atlético Milionários de Nacional. Bogotá, o Independiente com o meu Nacional, Atlético Nacional. E ninguém queria ir lá porque andaram colocando revólver na cara de árbitro, lembra? Que o jogo do Vasco tinha sido anulado. Sim, 1989. E esse meu jogo já foi em acho que 93, porque buscar árbitro argentino, a federação não deixou, o Uruguai não deixou, o chileno não deixou, ligaram para o doutor Abílio de Almeida, que era da comissão de arbitragem da FIFA, e disse, não, eu já estava indicado para a Copa, não vou mandar o meu árbitro da Copa. Não, manda, tal. E o Avelange disse, olha, eu vou mandar o Marcília, mas se tocarem o dedo nele, eu tiro a Colômbia do mapa da Copa, do mapa da FIFA. Essa é uma história marcante. Mas nós temos umas histórias, Renato Marcílio, pelo Brasileirão. E nós tivemos que entrar no estádio, para chegar no estádio já era em Camburão. Já tinha carabineiro me esperando, eu e os bandeiras, em Bogotá, entrar conosco no avião para nos levar para Medellín. Porque era barra... Era o tempo do... Quem viu a série Narcos, era o tempo do Pablo Escobar, que bancava o Atlético Nacional de Medellín, e os irmãos Rodrigues, que bancavam o América de Cali. Eram bancados pelo narcotráfico. Né? Então, Renato Marcílio, por causa do tempo, nós vamos... Então, a sua vamos história lá, é muito vamos lá. grande, vamos lá. Vamos lá, Vitória e Palmeiras, né? A final do Brasileirão. Brasileirão de 93. De 93, né? Como é que foi esse jogo aí? Apitar uma final de Brasileirão. Também. Foi um jogo meio... acho que foi um empate, né? O Palmeiras ganhou por 1-0. E o primeiro jogo empate, o segundo o Palmeiras ganhou de 1-0. Esse foi... E aí em 94 eu fui para a Copa. Mas tem, eu acho que outro jogo, 93, né? Grêmio e Cruzeiro. Grêmio e Cruzeiro. Ou Teve tem a outro, vamos ver se nós final da temos. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Vamos ver se Final nós da Copa temos. do Brasil. Também, lá. O primeiro jogo foi 0-0 em Portugal. Olha o frango que o Eduardo Reuser tomou. Eu estava lá. Lá do meio do campo. Esse aí é uma... Acho que foi o Roberto, né? Foi o Roberto chutou. 1993, final da Copa do Brasil apertada. E depois nós vamos ver aí logo em seguida também Aí mais o Grêmio empata. E depois nós sofremos 2. 2-1. E aí o cruzado, acho que foi o Paulo Roberto, né? Sim. Sim, Paulo Roberto Cruz e Paulão cabeceia. Paulo Roberto jogava no Cruzeiro na época, o Cruz e o Paulão foi de cabeça. Isso aí foi... Mas nós temos também a Supercopa da Libertadores agora. Esse foi o jogo 2-2. mais impressionante que eu apitei. Foi? Mais tensos, mas de uma qualidade técnica incrível. Jogavam todos os grandes craques do Brasil. Esse foi o gol do Leonardo. Foi São Paulo e Flamengo. 2-2, 1993. 2-2 no tempo normal, foi para a prorrogação. Pênaltis, o São Paulo ganhou de 5-4.
quase 90 mil pessoas no Morumbi. Olha ali, a bola na trave do Marcelinho Carioca. Foi um jogo emocionante, né? Decidido nos pênaltis. Foi a Supercopa dos Campeões da América. Foi um dos jogos mais tensos, mais nervosos, mas sem violência, acima de tudo. Sem violência. Todo mundo aí sabia jogar futebol. E qual é o fato mais marcante? Era Raí, era Renato, era... Mas o fato mais marcante era da sua história... Leonardo... 1994 seria o fato mais marcante. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Nesse jogo aí foi... Aí sim. Aí é Bélgica e Holanda. Foi uma das maiores atuações que eu vi um goleiro fazer na minha vida. O Prédhomme. Michel Prédhomme, da Bélgica, que era um grande goleiro, foi do Bayern de Munique. Pegou o que podia e o que não podia. E a Bélgica ganhou de 1-0. O jogo foi tranquilo? O jogo nervoso? Foi, não teve grandes problemas, não. Olha o que o Prédhomme faz. Impressionante. Talvez que eu tenha apitado foi a maior atuação que eu vi um goleiro fazer. Michel Prédhomme. O jogo foi vencido por... A Bélgica ganhou por 1-0. 1-0, né? 1-0. E teve depois, em seguida, a gente vai ver o outro jogo, mas por enquanto estamos vendo esse da vitória da Bélgica. Esse foi um lance ali do jogo, e o jogo foi... Renato e agora Marcílio. esse aí é o segundo tempo do jogo. É o segundo tempo. No outro... E um jogo bem disputado mesmo, né? É um clássico, é uma rivalidade, né? A rivalidade dos Países Baixos, que eles chamam, né? Bélgica e Holanda. Bélgica e Holanda. Vamos ver já o outro jogo ali. E esse foi nas oitavas de final, Suécia e Arábia Saudita. Dalin também. Era um grande jogador. 3-1, né? Vitória. Foi. E interessante que esse jogo, quando eu fui começar o jogo, vieram os capitães falar normal, né? Pro sorteio. E aí o capitão da Suécia era o Johan Tern. E eu falei inglês com ele, que é o idioma oficial na FIFA, né? Tem que falar inglês. E o Johan Tern se virou para mim com aquele sotaque de português de Portugal, né? Podes falar normalmente porque eu jogo há 5 anos no Benfica. Ou seja, ele falava português, o sueco, né? E bom, melhor, né? Aí veio me dirigir para o capitão da Arábia Saudita, número 13, que eu não me lembro o nome dele agora, e também falando inglês com ele, e ele disse, fala normalmente. Português do Brasil para mim, fala normalmente. Eu sou casado com uma mineira há 12 anos, vou todos os anos ao Brasil. Quer dizer, um jogo Suécia e Arábia Saudita, os dois capitães falavam português. Isso facilitou? Facilitou muito. É uma história do futebol em relação a... Mas Renato Marcílio tem muitas histórias ainda, que nós vamos contar ainda, né? Vamos ter que contar meio que rápido, Ademir Maria. Porque são muitas histórias. A gente tinha que ficar aqui umas 2 horas, Renato Marcílio. Mas já vamos para... Ainda estamos aí no mesmo jogo, né? Foi vencido por 3-1, né? Esse foi o gol da Arábia Saudita, né? Um jogo onde os 2 capitães falavam português. Facilitou a vida de Renato Marcílio. Na Copa do Mundo de 94. Né? Uma Copa onde a Suécia, né? Que veio depois enfrentar o Brasil, né? Venceu. E agora tem aquele jogo do Flamengo, né? O último jogo que apitou. Flamengo e Corinthians. Esse é o Souza, goleiro Gilmar. O último jogo. Foi o último jogo da minha carreira. 6 de setembro de 94, eu vim da Copa, já estava negociando com a RBS na época, com o Armindo Antônio Rosolin. Sim. E enquanto não... Agora nós já vamos mostrar... Nessa negociação, eu continuava apitando, sem ninguém saber que a negociação estava no ar. Nós vamos contando a sua história. Vamos mostrar agora ali, ó, a sua história na RBS, que iniciou em 94. 94 foi até? Em 94 até 2004. Mas já em 98 eu comecei a trabalhar na Rede Globo também. Aí com o Maestro Júnior, grande amigo. Grande amigo. Tem mais ali, vamos ver. Aí já com o Kleber Machado na Record, já no último Campeonato Paulista. Também trabalhamos os últimos 20 anos na Globo, somos grandes amigos. Com o Juninho Pernambucano, está em Lyon. Luiz Carlos Júnior, Luiz Roberto. Temos mais ainda. Narrador da Rede Globo, Caio Ribeiro. Foi um tempo maravilhoso. Foram 20 anos, né? Aí lá na Central do Apito, quando criaram a Central do Apito para a Copa do Mundo de 98. Temos mais ainda aí.
98. Ali, qual é o Cléber Machado, garotinho ali? Garotinho. Renato Marcília também. Também, né? O Mais tempo jovem. passa, né? Olha lá. Vamos ter mais ali, ó. Os Ali árbitros. para a Copa de 2018, os árbitros convocou, os comentaristas de arbitragem. Márcio Rezende, Arnaldo, Paulo Sérgio Oliveira, que é o único que segue na Globo, Sim. eu e o Leonardo Gaciba, que está na ESPN. Temos mais histórias. Participavam lá, os colegas. Ali com o Galvão e Casagrande. E o Pelé, né? Também chegou. Essa aí, Antes, né? essa aí foi em 94, o Galvão entrevistando o Pelé. E depois na Record agora. Agora na Record, os 2 últimos campeonatos paulistas, onde eu fui tratado de maneira maravilhosa. Maravilhosa, uma estrutura incrível que eles têm. Olha lá, a equipe da Record, ali apareceu o Silvio Luiz e o... Né? Isso aí. São Toda a equipe da Record para os campeonatos paulistas. Uma estrutura maravilhosa, pessoal muito dedicado, focado. Fiquei, digamos assim, admirado. Né? Fiquei com o profissionalismo da equipe da Record nesses 2 anos que eu trabalhei lá. Mas Na Globo foram 20 anos maravilhosos, mas esses 2 anos de Record. Mas vamos ver algumas homenagens excelentes. a Renato Marcília? Vamos ver? Estimado Matheus, olha, fiquei impressionado, hein? Com 13 anos, você está focado em querer ser árbitro de futebol. Uma atividade muito difícil, que exige muita determinação. Espero sucesso na sua carreira e vá me mantendo informado. Boa sorte, tudo de bom e um forte abraço. Do Renato Marcília. Queridos amigos da Fundação Tênis, vocês não sabem a alegria que eu tenho de vir aqui compartilhar esse momento que é único. 20 anos de um dos projetos mais meritórios que eu e a Lígia tivemos a oportunidade de acompanhar desde os seus primeiros passos. Projeto de cidadania, de inclusão social, de oportunizar aqui milhares, hoje são milhares de crianças possam ter uma trajetória de vida digna, uma trajetória cidadã. Os nossos parabéns ao Biba, Luiz Carlos Henke, a sua esposa Niege Dias, que foram treinadores dos nossos filhos, André e Guilherme, e que há 20 anos se dedicam de uma forma extraordinária nesse projeto. Sei de muitos, mas de dezenas de crianças que se encaminharam de uma forma maravilhosa na vida, a partir da oportunidade que tiveram na Fundação Tênis. Desejo que esses 20 anos se prolonguem por outros 20, 40, o que for necessário. As próximas gerações irão continuar. Esse é um projeto que certamente ele não irá parar tão cedo. Pelo contrário, irá se perpetuar por tudo que ele representa, repito, inclusão social e cidadania. Num país desigual e num país que precisa de pessoas como a Niege, como o Biba e seus parceiros, que são e foram importantíssimos no desenvolvimento de todos os objetivos da Fundação Tênis. Parabéns pelos 20 anos, forte abraço, vida longa à Fundação Tênis. Parabéns, Fundação Tênis. A Fundação Tênis, que é aqui no Parque Marinha, já tem outros núcleos, Sapiranga, São Paulo, grandes parceiros. Ora, são milhares de crianças que, através do tênis, saem daquela situação de vulnerabilidade, né, para encontrarem no esporte um caminho. Não existe nada mais importante que o esporte para fomentar a cidadania, desenvolver a cidadania das pessoas. Mas nós temos É uma ferramenta poderosíssima. Sim. E o Luiz Carlos Henke e a Niege Dias, que leva a Fundação Tênis. Renato É Marcília. maravilhoso isso. Mas nós temos mais homenagens. Podemos? Vamos ver? Olá, amigos. Eu sou o Renato Marcília, fui árbitro da FIFA, apitei a Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994 e por 20 anos fui comentarista da Rede Globo de televisão. Hoje sou professor da Fundação Getúlio Vargas nas disciplinas de Gestão Estratégica de Esportes e Estratégia de Patrocínio, no curso de Capacitação em Gestão do Esporte, em parceria com a FIFA e com o CIES,
Centro de Estudos de Neuchâtel, na Suíça. Mas o início do meu trabalho dentro da gestão esportiva foi aqui, na Universidade do Futebol, no curso de Gestão Técnica de Futebol. Um curso abrangente, com uma visão sistêmica profunda, de ótimo conteúdo e com uma plataforma simples, prática e objetiva de ser acessada. Posteriormente, ainda na Universidade do Futebol, eu fiz outros cursos, como análise de desempenho, análise de jogo 1 e 2, técnicas de futebol, modelo de jogo, entre outros. Foi aqui que eu consegui me capacitar a entrar nesse difícil mercado do mundo esportivo. Fala, Ademir. Pô, cara, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por poder falar de Renato Marcília, um cara que entrou na minha vida como referência há exatos 30 anos atrás. Eu sentado na Escola de Arbitragem Gaúcha, tentando receber o diploma de árbitro de futebol e recebi a palestra de um árbitro FIFA, que ia ir para o Mundial de 1994. E eu guardo uma recordação desse encontro até hoje, com muito carinho. Eu, cara de pau, pedi o livro de regra do homem, né? E recebi, óbvio, né? Com a devida assinatura, guardado no coração. Esse mesmo cara, que depois foi lá nos representar, se transformou em meu colega de trabalho. O destino assim o quis e nós ficamos juntos por algum tempo dentro do Grupo Globo, trabalhando como comentarista de arbitragem. E novamente aprendi muito com Renato Marcília. Posterior a isso, o que aconteceu? Eu ganhei um grande amigo, um cara que eu gosto, que eu admiro demais, que encarou uma responsabilidade na vida que poucos, talvez seja o único que tenha tido essa tamanha responsabilidade. Ele pega a Copa de 1994 para apitar. E nós vínhamos de 1982, Arnaldo César Coelho apitando a final do Mundial. 1986, Romualdo Arpifilho. 1990, José Roberto Reit apitou a semifinal do Mundial, mas foi eleito o árbitro do ano. Foi o melhor árbitro daquela temporada. Pois cai no colo de Renato Marcília a Copa de 1994. Que responsabilidade. Primeiro gaúcho numa Copa do Mundo como árbitro de futebol, além disso, representando essa época de ouro da arbitragem brasileira. Renato, minha admiração, meu respeito, minha amizade eterna. Parabéns, Ademir. Esse cara merece realmente ser homenageado. Minha referência, meu colega, meu amigo. Grande abraço, prazer muito grande gravar esse vídeo e guardarei para sempre com muito carinho. Grande abraço. Olá, meus amigos, Ademir Maria, Larry e Renato Marcília. Bem, o Renato Marcília foi árbitro internacional de basquete, se incomodava e ganhava pouco. Depois foi ser árbitro internacional de futebol. Continuou se incomodando, mas ganhou bem mais. Renato Marcília foi um grande árbitro de futebol, apitou a Copa do Mundo de 94, abriu a porteira, né, desse negócio de Copa do Mundo. Era um cara extremamente profissional, rigoroso, disciplinador e que teve uma bela carreira. Então, meu amigo Renato Marcília, tudo de bom para você, um grande abraço e sucesso ainda mais. A palavra de Renato Marcília, uma referência para nós desde 1993, quando eu ganhei um livrinho de regra do árbitro da FIFA que ia para a Copa do Mundo e guardo com muito carinho até hoje do Marcília. Ele sempre foi um grande amigo, um grande companheiro e vai nos deixar no final do ano. E queria deixar um abraço para vocês, Renato, por favor, né? E muito obrigado, te agradeço de coração toda a tua contribuição com a arbitragem brasileira durante todo esse tempo. Obrigado por tudo, Marcília. É emoção, né? Mas de qualquer forma, hoje é o meu último programa. A vida é feita de ciclos. E em 31 de dezembro encerra a minha relação profissional com a Globo, um ciclo de 20 anos. E aqui eu me obrigo a fazer justiça. Eu trabalhei numa empresa, trabalho até 31 de dezembro, uma empresa extraordinária, séria, que oferece as melhores condições de estrutura aos seus colaboradores e que exige, acima de tudo, ética, transparência e responsabilidade. Aos meus superiores e aos meus colegas que me ajudaram nessas 2 décadas, só tenho agradecimento. Meu agradecimento é pouco
todo que eu fizer é pouco, por aquilo que vocês colaboraram comigo, me ensinaram, me fizeram crescer profissionalmente e como cidadão, como ser humano também. E o mais importante de tudo é que eu levo só amigos. Uma empresa assim, dessa dimensão, você tirar das relações profissionais e levar para as suas relações pessoais, não é muito fácil, não é comum pelo menos. E eu só tenho amigos maravilhosos, amizades solidificadas que eu vou levar para o resto da vida. Manda um beijo para Lígia. Manda um beijo para os teus filhos, tá bom? Para os teus netos, teu neto, dá um abraço nele, faça a visita. Obrigado. Amigão. Era isso que eu queria dizer. Eu, olhando para trás, enfim, Deus me deu muito mais do que eu merecia. Fui árbitro internacional de basquete, apitei final de Pan-Americano, Clube Estados Unidos, fui árbitro internacional de futebol, apitei 3 campeonatos mundiais, dois mundiais sub-20, uma Copa do Mundo, e fui para a RBS, afiliada da Globo, e nos últimos 20 anos, aqui na TV Globo. Puxa, o que eu posso querer mais, né? Meu agradecimento, acima de tudo, à minha família, que eu criei nesse período, a minha mulher Lígia, extraordinária, companheira de 41 anos, de capacidade de renúncia que ela teve, foi mãe e foi pai de meus filhos durante muito tempo, né, a gente fora de casa, e me deu 2 filhos maravilhosos, que saíram para se graduar e pós-graduar no exterior, e hoje moro fora, muita saudade, mas opção de vida deles, e a minha mulher foi fundamental nessa trajetória do Guilherme, que mora em Londres, do André, que mora em Munique, que me deu casou com uma alemã, a minha nora querida Cata, me deu um netinho maravilhoso. E vai curtir ele agora. Amanhã estamos indo para lá. Rezec, pura emoção. Exato. Pura emoção. Muito tempo, uma vida inteira dedicada. E eu vou só terminar dizendo o seguinte: se alguém no futuro próximo, por esses dias, disser para mim que o que você está fazendo de importante na vida, eu vou dizer o que eu fiz mais importante, que eu tinha que fazer, eu já fiz. Foi a minha história, que eu resumi rapidinho agora. Uma história que não se apaga e da qual eu tenho muito orgulho. Falei que ia ser emocionante, hein? Um forte abraço, graças a todos. Fraternal abraço para todos vocês. Um abraço, Marcília, para você, ó, Marcília. As homenagens continuam, senhor. Pode se levantar para nós continuar, só cuidar do fiozinho ali. Que tem um fio aqui, tá. Só passar o fio aqui por causa do... Tem esse fio aqui. Eu caí aqui, né? Tá bom. Ó, continua as homenagens. Por causa do tempo, olha aqui, ó. Essa é a homenagem que o programa Vem Amigos faz pela relevância, né? Tenho o prazer de homenagear a Vossa Senhoria pelo comprometimento esportista, cultural e social, por ser destaque e colaborador com o crescimento do Rio Grande do Sul. E temos mais. Puxa. Está encerrando o programa, mas não, tem que mostrar aqui, ó. Tem mais essa aqui. Essa aqui, ó. Os 10 granais apitados, demonstrar lá para as câmaras lá. Árbitro de futebol, destaque Grenal, Vem Amigos. As câmaras, são várias. Ó. Destaque Grenal, 10 granais. Tem mais o do Internacional, né? Tem que ser igual aqui, grenalização. Também, né? Ali. E aqui é do Inter. Também, 10 granais, né? Renato Marcília. Tem mais homenagem aí. Continua, né? A do Brasil, lá de 94. A Copa do Mundo, 94. Olha aqui. Renato Marcília. Que coisa linda. Foi destaque lá na Copa do Mundo de 94. Temos outra. Outra. Aqui. Essa aí. Tem mais outra aqui, ó. Árbitro de futebol do livro, né? Que foi lançado. Por dentro da Copa, Segredos do Mundial. Também era outra. Mostrar lá pro público. Camisa da seleção brasileira. E vamos com a última também. A última homenagem. Ademir. A camisa aí. Ó. Copa do Mundo de 94. Holanda 0, Bélgica 1, Suécia 3, Arábia Saudita 1. São recordações, né? Camisa da Holanda? Camisa da Holanda. Poxa, que maravilha. O que achou da homenagem? Deixa eu pegar aqui. Nós estamos já no final do programa para dizer aí pro telespectador, para todo, a homenagem. Olha, confesso que estou emocionado porque parei de apitar, 94, 30 anos, 29 anos. Sim. E posso dizer que foi a mais bonita homenagem que eu recebi até hoje.
Ficamos agradecidos. Eu que fico agradecido, Ademir Maria. Eu queria agradecer, que é de coração, merecido. Obrigado né? por ter contado a tua história aqui para todo mundo. Que é isso. Um abraço. Tá, eu que agradeço essa oportunidade. Eu não pensei que ia ter um dia. E vocês me proporcionaram essa alegria. Estou muito feliz. Tá? Obrigado mesmo de coração. Nós é que Nós agradecemos. que agradecemos. Nós queríamos que ficar umas 2, 3 horas, né, homenageando, mas o programa está encerrando. Vamos se despedir do público e até Um abraço. mais. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.